mais 8 minutos, 10:08, aqui no nosso Rádio Revista, nesta manhã lindona, fresquinha de sabadão. E hoje tem o quadro Seu Direito aqui na Guaicuí. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios por incapacidade. No quadro Seu Direito de hoje, vamos bater um papo sobre esse tema, os benefícios por incapacidade, seja ela temporária ou permanente. É o velho e bom auxílio doença. Se você tiver alguma dúvida, pode estar mandando aqui no nosso WhatsApp no 389-9727-9950. Você está doente, não está conseguindo exercer suas atividades e quer saber quais são os seus direitos? Então fique ligadinho aqui no nosso Rádio Revista aqui na Guaicuí. Hoje a doutora Luciana e a doutora Ileane já estão aqui nos nossos estúdios para bater um papo e tirar todas as dúvidas. Bom dia, doutoras! Tudo bem? Bom dia, ouvintes da rádio, bom dia, doutora Luciana, em clima de carnaval hoje, né? Em clima de carnaval. Bom dia, Jéssica, bom dia aos ouvintes da Rádio Guaicuí, doutora Ileane, seja muito bem-vinda. Vamos lá, né? O tempo tá meio nublado, tá chuvoso, mas é só pra refrescar. Só pra dar aquela refrescada? Exato. Pra descontrair um pouquinho aqui, olha, a doutora Luciana já me contou aqui qual foi o maior mico que ela já pagou no carnaval. Qual que foi? Eu tô curiosa. Ela me contou aqui antes de você chegar. Qual que foi? Você nem imagina o que aconteceu. Vou contar, eu gosto de participar do tema do dia. De vez em quando eu fico lá em casa e eu ouço a rádio, né, sempre. E aí eu fico querendo ligar e fico com vergonha, Jéssica. Eu falo assim, não pode deixar, vou vergonha, voltar a participar. Mas então, minha cidade, né, que é Grão-Mogol, ela é conhecida pelo carnaval. Sim. E a gente ficava louco pra participar do carnaval e tal, mas eu era muito nova e meus pais não deixavam. E aí teve uma vez que eu dei uma fugidinha. Vou ali no carnaval só um pouquinho. Pulou a janela. E era janela mesmo. E era janela mesmo. Quem nunca porque fez as casas isso, né? não tinham muro, né? Lá em Grão-Mogol as casas não tinham muro, elas davam direto pra rua naquela época. E aí eu fui surpreendida com meu pai, né? Me buscando na rua. Eita, com uma pequena pirata. Uma pequenininha. Uma pequena pirata. E aí foi um mico, porque eu fiquei muitos dias com vergonha de sair na rua depois. É muito vergonhoso. Já passei por isso também. Nossa, gente. E você, doutora Ileane, já passou algum mico no carnaval? Ah, eu tenho certeza que eu já passei muitos. Eu passo muitos micos mesmo, mas eu não consigo me recordar de um assim específico, né? Mas sempre tem. Sempre tem. Principalmente quando a gente é adolescente. Nossa, tem demais. Bebe um pouquinho mais, né? Exagera. Então, eu já passei uns micos, sim, viu? Das cachaças eu nem falo, porque eu não me lembro. A gente não lembra porque não aconteceu. Não aconteceu. Verdade. Graças a Deus não existia, né? Na nossa adolescência não tinha Rede social pra mostrar. Rede social, tanto celular com câmera. Então a gente pegou uma época boa. Hoje em dia que é mais complicado. Hoje em dia, se passar vergonha, vai pra internet. Exatamente. Agora vamos falar sobre os benefícios por incapacidade. É o velho e bom auxílio doença. Quais são aí os benefícios por incapacidade? Os benefícios por incapacidade são auxílio acidente, que nós falamos no mês passado, né? Inclusive tá gravado, gente, no Facebook da rádio, quem quiser ouvir lá. E os outros dois benefícios, que é o auxílio doença, o popular auxílio doença, né? Como todo mundo conhece. Sim. E a aposentadoria por invalidez. E lembrando que hoje a nomenclatura do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez, ela mudou com a reforma da Previdência em novembro de 2019. O auxílio doença passou a chamar auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez passou a chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Sim, sim. E qual que é a diferença entre o auxílio doença e essa aposentadoria por invalidez, doutora? O auxílio doença, né, que é o auxílio por incapacidade temporária, é aquele benefício concedido ao segurado que está incapacitado de trabalhar. Sim. Seja por uma doença, ou por um acidente de trabalho, ou por uma prescrição médica, como, por exemplo, a gestante que não pode exercer atividade laboral, que às vezes precisa ficar em repouso. Sim. Então é a prescrição médica. Então ela pode receber
o auxílio por incapacidade temporária. E o auxílio, a aposentadoria por incapacidade permanente, né, que era a aposentadoria por invalidez, que é o nome aí conhecido, é aquele benefício pago ao segurado que está incapaz de exercer atividade laboral por tempo indeterminado e que é impossibilitado de realizar a reabilitação profissional. Então, ele não tem como ele exercer uma outra atividade profissional mesmo. Sim, sim. E, doutora, o que acontece quando o benefício do auxílio-doença, ele vai acabar e a pessoa ainda está incapacitada para poder trabalhar? Como que faz? Eu falo, gente, que o segurado é muito importante quando você recebe o auxílio-doença. Não vou falar auxílio-doença, eu acho que vai ficar mais fácil para os ouvintes, né? Vou tentar falar de forma bem simples, tá, gente? Eu sempre falo, gente, para os meus clientes, né, lá no escritório, tenha uma pastinha em casa, guarde todos os exames, todos os laudos médicos, tudo que você tiver, não descarta nada, porque é costume de algumas pessoas, né? Eu recebo muito pessoas lá no escritório que falam assim, mas eu melhorei, aí eu joguei tudo fora, né? Só que o que acontece? Às vezes a gente precisa disso lá na frente. Então, se você está recebendo o auxílio-doença, mas o seu benefício ele está quase acabando, né? Porque quando o benefício é concedido, tem a data de cessação. Então, vamos supor que a data de cessação vai ser no dia 30 de março, né? Então, quando faltar 15 dias para o benefício acabar, né? O segurado ele vai pensar o seguinte: eu ainda estou impossibilitado de trabalhar, então eu vou no médico e o médico vai dar um laudo para demonstrando que ele ainda está incapacitado para o trabalho. Então, o que o segurado vai fazer? Ele vai fazer um pedido no meu INSS de prorrogação de benefício. Esse pedido de prorrogação ele tem que ser feito nos últimos 15 dias antes de cessar o benefício dele. E aí, esse novo pedido ele vai ser analisado. Muitas vezes o INSS ele já prorroga de forma automática ou ele agenda uma nova perícia para esse segurado. Muito bem. Eu vou fazer uma interferênciazinha aqui só porque por uma situação. Tem diferença, por exemplo, do empregado doméstico para o trabalhador, né? Assim, de empresas, porque aconteceu uma situação e foi até comigo. Porque eu tinha em mente, eu não sou especialista na área do direito trabalhista nem previdenciário. E aí a minha empregada recebeu um atestado de 40 dias e eu tinha em mente que eu teria que arcar com os 15 dias, com os primeiros 15 dias do afastamento. Mas quando eu fui lançar no E-Social, só computou os dias trabalhados e não esses 15 dias. O INSS arca com todo o período da empregada doméstica. Há uma diferença aí da questão do segurado, se ele é empregado doméstico ou se ele é trabalhador pela CLT? Sim. O que acontece? A empregada doméstica, houve uma modificação. Eu não lembro com exatidão agora o ano, mas eu creio que os 15 dias é você que vai pagar. Só que a empregada doméstica, ela também tem direito aos benefícios por incapacidade. Mas eu vou confirmar certinho a data da modificação, porque isso aconteceu quando? Agora, ela tá afastada, recente? Tá, eu vou confirmar isso e respondo no próximo. Não, então nas perguntas, nas respostas da live. Certo? Combinado, então. Mas a empregada doméstica hoje tem direito aos benefícios por incapacidade. Muito bem. E essa aposentadoria por invalidez, ela é para toda a vida, doutora? Não. Por quê? Não, por quê? Não, depende. No direito a gente fala isso, né? Depende. O que acontece? A aposentadoria por invalidez, como o nome já diz, aposentadoria por tempo indeterminado, né? Por uma incapacidade permanente. Então, o que significa? Toda incapacidade permanente, ela é permanente a vida inteira? A gente tem que pensar assim. Depende. Existem algumas incapacidades permanentes que a pessoa ela pode melhorar.
Sim. né? E, inclusive, a gente quer que a pessoa melhore mesmo. Então, o que o INSS faz, né? Com o auxílio por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Se o segurado, ele é aposentado por invalidez, o INSS, ele pode, né, intimar, né, chamar aquele segurado a qualquer momento para passar por uma avaliação médica. Sim. Né, que é o perito do INSS. Nessa avaliação, o perito vai avaliar se o segurado, se ele melhorou ou não, né? Sim. Falando assim, em termos bem simples, se ele melhorou. Se ele melhorou e o perito entende que ele pode retornar ao trabalho, ele pode retornar. Acontece também em casos o seguinte: a pessoa está aposentada por invalidez, mas ela, por si só, ela entende que ela melhorou, né? Ou tem um laudo médico demonstrando que ela melhorou e ela retorna ao trabalho. Se ela retorna ao trabalho, o INSS entende que o benefício vai cessar, porque ela não tem mais direito, ela não está inválida. Sim. Só que isso é para a vida toda, esse é o chamamento, né, do INSS, ele vai chamar o segurado a vida inteira? Não. Se chegar aos 55 anos de idade, o segurado, ele já está recebendo a aposentadoria há 15 anos, Sim. então ela se torna vitalícia. Aí o INSS não vai convocar ele mais. Ou então, quando chega, o segurado atinge a idade de 60 anos. Atingiu a idade de 60 anos, aí ele não vai ser convocado. Lembrando, gente, que essa convocação do INSS, ela acontece de forma esporádica, né? Então, assim, tem clientes que nunca foram convocados, né? Então, assim, isso é muito particular, não tem ainda uma data definida. Entendi. E se a pessoa, ela tá doente, vai começar a pegar o INSS para poder se afastar, é possível? Como? Estou doente, vou começar a pagar o INSS para me afastar. É possível? Sim, gente, isso aí a gente tem que entender o seguinte. Muitas vezes acontece da pessoa, ela tá doente, ela tem alguma patologia. E aí ela não é segurada do INSS. O que ela pensa? Vou começar a pagar o INSS para dar o tempo de carência, os 12 meses, e receber o benefício. Só que o INSS, a lei é bem clara. Se você já tem uma doença pré-existente, Sim. né? Antes de começar a contribuir, ou inclusive como empregado também, como doméstica, você não vai ter direito ao afastamento por causa dessa doença pré-existente. Mas a boa notícia é que, se houver o agravamento dessa doença, Sim. né? Porque muitas doenças a gente entende que ela mantém-se ali estável, mas que em decorrência de alguma outra doença, ela se agrava. Se agravando, ela pode sim pedir tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez. Sim. Mas eu queria falar também algo muito importante, que às vezes os segurados, eles pensam que precisa contribuir 12 meses, né, que é o contribuinte individual, facultativo, trabalhador avulso, para estar segurado. No entanto, existe na lei algumas possibilidades de não ter o período de carência. Ou seja, dependendo da doença, você não precisa ter 12 meses de contribuição. No caso do empregado, quando assinou a carteira, ele já está segurado, tá? Eu falo para os segurados que necessitam dos 12 meses de carência. E existem algumas patologias também que, se o segurado ainda não tem o período de carência, ele pode fazer jus, ele pode ter direito aos benefícios. Essas doenças, elas estão lá na Lei 8.213, eu até trouxe aqui o artigo 151, que se alguém quiser saber quais são as doenças, né? A Lei 8.213 de 1991, no artigo 151 fala, algumas doenças, eu vou citar aqui, neoplasia maligna, hanseníase ativa, tuberculose, a síndrome da imunodeficiência, né, que é a AIDS, alienação
mental. Essa alienação mental, inclusive, nós temos alguns julgados ampliando esse rol da alienação mental. Então, dependendo da patologia da doença que está na alienação mental, porque hoje em dia tem muitas doenças da mente, né? Depressão, esquizofrenia. São as doenças do século, né? As doenças o mal do século, mas tem um livro do Augusto Cury, o mal do século, que eu falo, tem muito, e são benefícios difíceis de conseguir, né? Porque muitas vezes a pessoa ali que tá com uma depressão, né? Ela tem os laudos médicos muitas vezes são indeferidos no INSS. Então a gente precisa comprovar que de fato aquela pessoa que tá com depressão, porque é diferente você ver uma doença assim fisicamente exposta. Fisicamente exposta. Eu tive um acidente, né? Do que você mostrar que você tá com ansiedade. A ansiedade está te Até porque é um preconceito muito grande sobre essas doenças, porque muitos acham que é conversa, que é frescura. Exatamente, que é frescura. E quando a gente vai ver, né, gente, a depressão muitas vezes ela leva ao suicídio, né? Exatamente. Então, assim, você vê que de fato havia gravidade naquela situação e não houve o deferimento do benefício, né? É até um nicho aqui pra gente falar que hoje nós já temos decisões favoráveis de dano moral. Dano moral, ou seja, se, por exemplo, o INSS... um exemplo clássico, né? Um auxílio-doença que o INSS demorou muito tempo para deferir, para conceder o benefício, e o segurado faleceu. Eita. Né? Então, cabe dano moral. Pode haver essa ação. Eu indico, né, aos previdenciaristas fazerem essa ação de dano moral separada da ação previdenciária. Sim. Então, teve a ação previdenciária, cessou. Se nós entendemos que cabe dano moral, que são ações hoje que já está falando muito desse tema, né, dentre os previdenciaristas nacionais, cabe também dano moral. Entendi. Doutora, os nossos ouvintes estão com algumas dúvidas aqui. Eu acho que é até uma sugestão, não me recordo se já teve relacionada a esse tema. Eles estão com dúvidas em relação a BPC e LOAS. Tem alguns ouvintes que estão com essas dúvidas. O Pedro, por exemplo, em Pirapora, ele diz que tem uma dúvida, que ele recebeu o auxílio BPC LOAS e se existe o auxílio inclusão, se ele é apto a receber, que ele começou a trabalhar e assim ele perdeu o auxílio, mas aí veio o auxílio inclusão para esses casos específicos. Ele queria saber se ele teria direito a esse benefício. Eu não... Ô Pedro, você vai mandar o telefone do Pedro. Sim. Mas eu vou prometer aqui que eu vou falar sobre o auxílio inclusão e o BPC LOAS. O tema é extenso. O tema é extenso. Só pra gente não fugir do tema do dia, porque tem uma outra questão que eu preciso falar aqui, senão não dá tempo, né? Porque o tempo é curtinho. A Jéssica aqui, ela fica ali me apreciando. Eu já vi que ela fica com aquele olhar. Você tá demorando, anda logo, né? E eu já falo demais. Mas eu vou responder pro Pedro pessoalmente e prometo que eu vou falar em abril. Abril nós teremos mais de um dia. Eu falando aqui já. É porque abril começa a minha licença, né? Meu neném vai nascer, aí eu vou ficar um pouquinho afastada. Aí nós teremos 2 dias, pelo menos, de previdenciário. De previdenciário, se Deus quiser. Cadê? São muitas dúvidas. A Karin também quer saber sobre o BPC, que ela tem um filho autista, o laudo do TEA. Ótimo. Aí tem muitas dúvidas relacionadas a isso. A aposentadoria também. Então, o falecido tinha o LOAS e aí a viúva conseguiu a pensão de morte do benefício, ela tendo a união estável. São várias dúvidas relacionadas a esse tema do BPC e LOAS. Quem sabe a gente não faz um mês assim de BPC LOAS? Porque mas deixa eu. Então eu vou fazer, tá, gente? Vai tirar as dúvidas aqui. Em abril, vou tirar todas as dúvidas. Pode mandar pra gente. Nós vamos trabalhar isso. BPC LOAS, tem pensão por morte? Não tem, já tô falando aqui. Então, assim, tem que ver se era o BPC, se era a aposentadoria. Mas prometo pra vocês, em abril, tema especial que os ouvintes pediram. E deixa eu só completar. Já tem um tempinho ainda? Não, pode falar. Eu queria só falar de algo muito importante que muitos segurados não sabem. Sim. Que é a majoração do salário benefício da aposentadoria por invalidez,
que pode ser majorado 25% dessa aposentadoria. Como? Isso é para todo mundo? Não, gente, não é para todo mundo. Se existe um segurado que está aposentado por invalidez e depende 100% de outra pessoa, né? Ele depende para tudo. Por exemplo, é uma pessoa que ela é acamada, né? Ela só fica na cama, ela precisa de alguém para tomar banho, para levantar, para comer, né? Se é uma pessoa que não tem os membros inferiores, né? Ela precisa também de alguém para ter um suporte. Do cuidador, né? Um cuidador, né? Ela é aquela, vamos pensar assim de forma bem simples, é aquela pessoa que ela não pode ficar sozinha, que ela precisa de alguém para tomar banho, para comer, para sair de casa. Falando assim de forma simples, essa pessoa, esse segurado, ele tem direito a aumentar o seu salário de aposentadoria 25%. Então a gente faz esse requerimento no INSS, né? Precisa de um laudo médico demonstrando isso, que ele precisa de alguém 100% do tempo, né? E aí o INSS defere esses benefícios. Geralmente, né, na minha experiência, os clientes que eu tenho no escritório, a gente já consegue pelo INSS mesmo, não precisa judicializar. Mas pode ter casos que vai precisar judicializar. Só uma questão que também eu acredito que é muito importante, porque a gente fala muito aqui da questão do requerimento administrativo, das ações no âmbito administrativo. E aí, em se tratando de auxílio doença ou benefício por incapacidade, muitos às vezes não entendem que a decisão administrativa, ela não é definitiva, essa decisão, ela pode ser revista judicialmente. E acaba, diante de uma negativa do INSS, voltando ao trabalho sem conseguir trabalhar, sem dar conta de trabalhar. Então, e aí, doutora? Tive meu benefício negado, voltei a trabalhar, mas ainda encontro com problemas. Qual é o caminho? Eu já tive clientes no escritório. Eu gosto muito de exemplificar com casos que eu tive mesmo, porque fica mais fácil de entendimento, né? Eu tenho clientes no escritório que nem sabia que tinha direito ao auxílio-doença, sabe? E tava ali afastado, sem receber do empregador e sem receber do INSS. Então, o que a gente faz? A gente judicializa esse processo administrativo que foi indeferido para demonstrar judicialmente ao juiz, né? Eu falo, o que a gente vai mostrar para o juiz? Que há a perpetuidade da doença, ou seja, que a doença, ela não foi cessada, ela não acabou. Aquele segurado, ele continua doente, né? Então, esse é o objetivo. Em concomitância, né, em conjunto com a ação judicial, muitas vezes aquele segurado, ele pode a gente até faz um outro pedido administrativo, porque até que agenda a perícia, gente, as perícias, elas estão demoradas, né? Então, hoje tem perícias que são agendadas que demora 4, 5 meses, né? Eu fiz eu fiz um pedido de prorrogação agora, dia 28 de janeiro, a perícia foi marcada para junho. Muito tempo. Então, assim, eu falo que é muito importante que o segurado procure um advogado previdenciarista mesmo. Por quê? Porque o advogado, ele vai tentar um caminho mais rápido, mais fácil, mais benéfico pro segurado. Inclusive, é importante falar também, gente, que com a reforma da Previdência, eu enfatizo muito a reforma da Previdência em novembro de 2019, porque houveram muitas alterações. Uma delas foi o cálculo do salário de benefício. Então, muitas vezes, o auxílio-doença, ele vai ser mais benéfico ao segurado do que a aposentadoria por invalidez. Que às vezes aquele segurado, ele está recebendo o auxílio-doença, mas ele fala, mas eu nunca vou poder trabalhar e eu quero aposentar. Às vezes não compensa a gente pedir a aposentadoria dele rápido ali. Às vezes compensa ficar com o auxílio-doença. Por quê? Porque o auxílio-doença, como que agora o cálculo é feito? O INSS pega todos os salários de contribuição do segurado, todos os salários que ele teve desde julho de 94, vai ter a média de 100%. Dessa média,
o segurado vai ter uma renda mensal de 91% desse cálculo de 100%. Sim. Já a aposentadoria por invalidez mudou. Como que muitas vezes não vai ser favorável, porque o cálculo mudou. Agora o INSS pega essa renda também, o salário de contribuição é a média de 100% dos benefícios, e para o homem vai ser 60% desse salário de contribuição, da média de 100%, 60%, mais 2% por ano trabalhado após 20 anos já de trabalho. E para a mulher, 2% após 15 anos. Sim. Então, assim, para ter uma média para o homem ter uma média de 100%, ele vai ter que atingir o quê? 35 anos de contribuição. É muita coisa. Né? Então, é muita coisa. Então, não necessariamente a aposentadoria por invalidez, ela vai ser mais benéfica do que o auxílio-doença naquele momento. Então, até onde a gente consiga, né, o auxílio-doença, às vezes ele vai ser mais benéfico rentavelmente, né, financeiramente, para aquele segurado. Então, é muito importante a procura de um profissional por causa desses detalhes, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, o segurado não sabe mesmo. Muito bem, nosso tempo aqui é curtinho. Gostaria de agradecer muito aqui a doutora Luciana, a doutora Ileane. E semana que vem tem mais Seu Direito. Semana já que acabou. vem é você, doutora Luciana? Semana que vem é comigo, falando de direito de família, mais uma vez. Né, agradecer aqui a participação de todos os ouvintes, lembrando, né, como a doutora Eliane já disse, vamos dedicar aí o mês de abril ao tema BPC Loas. Tem muita participação aqui realmente na rádio. Vamos dedicar o mês de abril. Não prometemos para o mês que vem, porque o mês que vem será um mês dedicado às mulheres. Né? Dia das mulheres. Então, né, a gente vai voltar a focar os temas relacionados aí às mulheres. Mas em abril voltamos com BPC Loas. Continue mandando aí as suas dúvidas, sugestões de tema, que nos ajuda, né, a fazer um programa aí mais efetivamente, assim, tirando as dúvidas dos ouvintes. Muito obrigado. Um carnaval excepcional para todos. Aproveitem com moderação. Com moderação. Com moderação. E como diz uma colega minha, em caso de prisão, fique calado. Calado não vence. Não fale nada. Fique calado. Ô, gente, e é importante também, né? Eu falo que como é importante esse programa, porque são tantas dúvidas, né? Sim, são e a muitas. gente fala assim, tenta falar mais rápido para trazer mais informação, mas são temas assim que a gente ficaria horas e horas conversando. Então, se os ouvintes ainda continuam com alguma dúvida, né? É muito importante, gente. Pode mandar mensagem, pode perguntar ou busque e acompanhar um profissional também nas redes sociais, né, doutora? Nas redes sociais. É @? Ileane Vilela. E tem muita informação. E @Luciana_Esteves. Isso. E eu falo assim, gente, ainda que não mande mensagem para nós, mas busque um profissional de sua confiança, porque isso vai fazer muita diferença no seu benefício, né? Que você tem direito. Com certeza. Gente, muito obrigada, Jéssica. Obrigada, doutora Luciana, ouvintes. Até o Dia das Mulheres, mês que vem, né? No Dia das Mulheres falaremos sobre benefícios para as mulheres. Muito bem, muito obrigada a vocês. Semana que vem tem o quadro Seu Direito aqui no Rádio Revista. Vamos de música?